Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que Deus abençoe a todos. Com grande alegria estamos começando mais uma live. Comecemos rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento de oração, queremos de uma forma muito especial rezar pela Ucrânia, por essa situação tão terrível, essa situação de princípio de guerra que está acontecendo na Ucrânia. Que Deus proteja este povo, que Deus conceda a paz, a justiça, que através da intercessão de Nossa Senhora, confiamos na intercessão de Nossa Senhora do Rosário, a paz possa reinar, não só na Ucrânia, como no mundo todo. Que através das autoridades competentes, legitimamente constituídas, Deus envie intermediários, pessoas sábias, pessoas prudentes, pessoas corajosas, pessoas preparadas para intervir, para ajudar nesse momento que a paz é necessária. Peçamos a intercessão de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, um bom dia para quem está aqui na Cidade do Padre, para quem está aqui em Macau, na Ásia. Uma boa noite para quem está no Brasil. Se alguém nos acompanha de Portugal, agora é comecinho de dia, mas em Portugal eu imagino que agora deve ser mais ou menos meia-noite. Então, de onde você estiver, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais uma live. Aqueles que nos acompanham pela primeira vez, que já conhece o Padre através das novenas, através das homilias, através dos 30 dias ou um mês de oração que nós estamos fazendo agora, no mês de fevereiro, seja muito bem-vindo mesmo. Essa é uma oportunidade para nós dialogarmos, uma oportunidade para nós interagirmos. O Padre já vê ali a Sirlene Pereira, a Laura Ribeiro, minha prima do coração. Temos aí a Conceição Saldanha, a Delita Maria, agora há pouco eu vi o Bel, de Marabá, conhecido do Padre também, sempre conosco a Kátia Guida, a Ana Cláudia Barcelos, tem várias pessoas que já estão conosco, graças a Deus, então seja muito bem-vindo. Quem está chegando hoje, também seja muito bem-vindo, que através desta live Deus nos ajude a aprofundar e conhecer mais a nossa fé. Então, se você tem um papel, uma caneta, eu penso que hoje vai ser muito importante. O Padre já tem aqui o Catecismo da Igreja Católica, vocês percebem, o Padre tem um catecismo. No Brasil, a versão do Catecismo da Igreja Católica, normalmente ela é amarela, é uma versão amarela. Essa é a versão de Portugal. Então, nós temos aqui o Catecismo da Igreja Católica. O Padre tem aqui também, nós temos também a Bíblia Sagrada. Nós temos também a Bíblia, e o Padre aqui tem um caderno de anotações. Tem um caderno de anotações com as minhas anotações, e aqui tem algumas das perguntas que vocês enviaram. Então, vocês percebem, cada folha dessa daqui tem uma folha, cada folha deve ter umas 10 perguntas. Uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas. Então, tem muita coisa aqui para nós conversarmos hoje. Graças a Deus, muitas coisas para nós conversarmos hoje. Um abraço também para a irmã Cel e todas as meninas da comunidade Consolação Misericordiosa do Padre Sandro de João Pessoa. Que Deus abençoe também todos vocês. Então, nós temos aqui várias perguntas. O Padre sugere que você tenha um caderno de anotação, se você tem o Catecismo da Igreja Católica, que você tenha o Catecismo, que você tenha também a Bíblia. Nós vamos falar hoje novamente sobre imagens, então, os católicos aí, sobre imagem, que é um dos assuntos mais conhecidos, sobre confissão, que também é um assunto que nós somos muito questionados,
sobre a origem da igreja, vamos na Bíblia, vamos na Bíblia. As pessoas sempre falam assim, eu quero ver na Bíblia, quero ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então, nós vamos na Bíblia. Então, é muito interessante que você tenha a Bíblia aí com você. Então, tenha a Bíblia, caderno de anotação, o padre vai ler aqui algumas perguntas que foram feitas, depois a Lumière está aqui com o padre, se for preciso a Lumière vai escrever algumas perguntas que virão, e aí se nós tivermos tempo ainda no final do nosso momento, da nossa live, nós vamos responder. Nós, como católicos, quanto mais nós conhecemos a igreja, mais felizes nós seremos, mais confiantes nós seremos na nossa fé. Então, um abraço também, a bênção para minha madrinha de ordenação, a da ajuda dos santos, que está lá em Marabá. Um abraço aí para todos, o padre, graças a Deus, são muitas pessoas, a Val, que sempre nos acompanha, o padre leu agora há pouco também o nome da Letícia Ferraz, que, se não me engano, é de Caçapava, do Vale do Paraíba, que também sempre manda mensagens, o Paulino, que também sempre nos acompanha. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, por estar sempre rezando e participando aí dos nossos estudos, dos nossos momentos de oração. Antes de nós começarmos a responder as perguntas, a falarmos sobre os assuntos mais polêmicos da nossa fé, nós que somos católicos, nós que acreditamos em Deus, nós que defendemos e propagamos a paz, nós queremos rezar principalmente pelo povo da Ucrânia, queremos rezar pelo povo da Ucrânia. Aqui onde o padre está agora de manhã, aproximadamente 8h15 da manhã, eu acordei hoje com o padre que mora na casa comigo, dizendo que o aeroporto de Kiev foi bombardeado, que já tem casas, que pessoas militares que já foram feridos, possivelmente até mortos. Então, é uma situação extremamente complicada, algo muito triste. A guerra é algo que todo mundo perde. Com a guerra, todo mundo sai perdedor. Ainda mais uma guerra como essa, que não faz sentido. Então, nós já rezamos e vamos continuar rezando pelas pessoas da Ucrânia. Vamos continuar rezando. Então, querido irmão, querida irmã, você que tem a Bíblia, o padre vai ler aqui algumas perguntas. O padre vai ler algumas perguntas, tem algumas que elas se repetem. Então, o padre vai dizer o tema e aí depois nós vamos responder essas questões um pouco mais para frente, quando elas se repetem. Então, vamos lá. Se você mandou a sua pergunta, se por acaso ela não for respondida, você vai ter um pouco de paciência, se Deus quiser, 1 hora o padre vai respondê-la. Então vamos lá, tem uma pergunta aqui da Regina Mano Bento. Queria saber a posição da igreja sobre doação de órgãos, que Deus o abençoe. O que a igreja ensina sobre doação de órgãos? Uma pessoa, quando ela falece, se a família decide, ou se a própria pessoa decide a doação de órgãos, é um grande gesto de caridade, é algo muito bonito, algo muito positivo que a pessoa pode fazer. Porém, você deve saber a finalidade dos órgãos. Isso daqui, se for se esses órgãos forem utilizados para ganhar dinheiro, para fins que não são éticos, isso daqui não é correto. Pode ser utilizado para pesquisa, isso daqui é algo ético, e pode ser utilizado para alguém que está precisando dos órgãos. Então, a igreja, ela apoia, e ela diz que é uma grande obra de caridade. Mas, se alguém, por acaso, não quiser doar os órgãos, aqui não existe nenhum pecado. É uma opção da pessoa, desde que seja utilizada para finalidades éticas, finalidades corretas. Boa tarde, padre. Aqui é a Margarida Cardoso. Obrigado pelas excelentes aulas de doutrina que o senhor vem nos proporcionando. Gostaria de saber um aprofundamento sobre absolvição e perdão. O católico, então, faz assim, o padre vai pedir ajuda de vocês, alguém aí em casa vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever e vai fazer uma pequena lista. Então, um assunto vocês já colocam na lista. Número 1, confissão. Nós vamos fazer uma lista que vai dar uns 4, 5 assuntos que o padre vai voltar depois e nós vamos tratar um por um com maior profundidade. Então, um deles é confissão. Então, daqui a pouco o padre vai voltar a esse assunto chamado confissão. Então, vocês fazem uma lista, daqui a pouco o padre vai dizer assim, vamos para a nossa lista dos assuntos principais. Então, nessa lista, o primeiro assunto que vai aparecer é confissão. Ela pergunta assim, o católico pode comungar em pecado venial se a gente
julga as pessoas, faz fofoca, fala da vida dos outros, comentários negativos. Podemos comungar? Os pecados capitais são graves. Então, a igreja diz que existem pecados veniais e pecados mortais. O que é um pecado mortal? O pecado mortal é aquilo que rompe a sua comunhão com Deus. É aquilo que rompe a sua amizade com Deus. Então, você, em caso de pecado mortal, você precisa procurar confissão. Você não pode comungar sem procurar a confissão. O pecado mortal, ele é caracterizado pela matéria. Quando a matéria é grave, o pecado é considerado mortal. Por exemplo, uma pessoa que comete adultério, uma pessoa que zomba do nome de Deus, uma pessoa que cobiça, uma pessoa que tenta se envolver com alguém que já é casado, alguém que é casada, uma pessoa que não participa da missa aos domingos sem ter algo que seja justificado. Teve uma pergunta, a pessoa dizendo assim, padre, na pandemia, não me recordo agora o nome, padre, na pandemia nos acostumamos a participar da missa online. Veja, a igreja estando aberta, missa online é para quem está enfermo. Missa online é para quem não tem condição de se locomover. É para quem tem uma justificativa muito plausível. Por exemplo, uma pessoa, uma senhora que... uma mulher que tem filho pequeno, está com criança de colo, que precisa amamentar. Aí, nesse caso, a pessoa ela pode participar da missa em casa, na missa online, a missa na TV. Ao contrário, você pode participar da missa na TV, pode participar todos os dias, mas no domingo ou no sábado à noite, na missa antecipada, precisa participar da missa na igreja. Nós temos os pecados veniais. Por exemplo, o que é uma fofoca? Fofoca é você falar, você viu aquela pessoa ela fala muito da vida dos outros. Eu estou com raiva hoje do meu filho, estou com raiva do meu marido. Isso daí são coisas do cotidiano. Se a matéria não for grave, você não degrine a imagem da pessoa, é um pecado venial, é um pecado do nosso cotidiano. Tem gente que fala, eu tive mau pensamento. Então, nós temos que ver muito a matéria do pecado. Se for matéria simples, algo que não rompe a nossa comunhão com Deus, pode ser confessado na missa. Por isso que tem um momento na missa que se chama ato penitencial. Nesse momento você pede perdão dos pequenos pecados cometidos durante o dia. Então, o pecado não é só aquilo que você faz. Se você pensa e procura realizar aquilo e se organiza para realizar aquilo, já é, sem dúvida nenhuma, um pecado mortal. Teve uma pessoa que uma vez disse, padre, alguém que deseja roubar o banco, entra no carro para roubar o banco, já tem o plano para roubar o banco, tem o revólver, já comunicou com todo mundo, e aí ele está chegando perto do banco, fura o pneu do carro. Ele cometeu um pecado ou não? Sem dúvida nenhuma, cometeu um pecado mortal, pecado do roubo. Ele não roubou porque furou o pneu do carro, senão ele roubaria, ele já estava preparado para roubar. Então, não é só o ato. Uma pessoa também disse nos comentários que significa pecar por pensamentos e atos. Então, pensamentos é você já se organizar, você ter o desejo no seu coração de pecar. Isso daqui já é um pecado. Teve uma pessoa, a Maria da Conceição de Souza, fala que diminuiu a participação dos vicentinos, que é para incentivar outras pessoas a participarem dos vicentinos. Tem outra pessoa, a Ivanete Rocha, que é do litoral norte de São Paulo, pede a bênção, que Deus abençoe a senhora. É uma dúvida que pode ser que alguém tenha. Ela diz sobre rezar o terço de joelhos ou de pé. Ivanete Rosa, da maneira que a senhora preferir, as duas formas são corretas, tanto pode rezar de joelho como pode rezar de pé. Padre, se eu estou cansada na missa e durmo na hora da pregação, é pecado ou não? Então, em outras palavras, ela está dizendo, dormiu na homilia do padre, cometeu pecado ou não? Uma vez o Papa Bento XVI disse assim, olha, a igreja de fato é santa. Tem muitos católicos que permanecem fiéis à igreja mesmo com algumas péssimas homilias que são feitas aos domingos. Então, nós padres, nós devemos nos questionar. Tem homilia que não tem pé e não tem cabeça, vai do Gênesis ao Apocalipse, vai do céu à lua, ao inferno, vai de um lado para o outro, parece um tiroteio, parece um bang-bang, fala de tudo e no final parece que você entrou vazio na igreja e saiu sem nada da igreja. Responsabilidade do padre.
Porém, você que é católico, você tem que se preparar para participar da missa, é o momento mais importante da semana, precisa descansar. E a missa, gente, a missa, ela não é a avaliação daquilo que o padre está fazendo, daquilo que a equipe de liturgia, os músicos, por mais que às vezes nós queremos criticar, a missa é a ação de graças. Você vai na missa para agradecer a Deus. Você vai na missa para louvar a Deus por aquilo que você tem. Então, a missa não é uma avaliação de performance de pessoas, é para agradecer. Nós temos uma pergunta do Marco Carvalho, ele fez duas perguntas, pelo menos duas ou três, e uma está aqui. Ele pergunta da diferença da ressurreição entre os judeus e os cristãos. Então, obrigado ao Marco Carvalho. Os judeus acreditam que a ressurreição vai acontecer no último dia. Eles acreditam que virá um Salvador, e quando esse Salvador vier, acontecerá a ressurreição das pessoas. Algo que não aconteceu ainda para os judeus. Os judeus não acreditam que Jesus é o Salvador, e não acreditam que veio ainda um Salvador. Então, eles não acreditam na vinda do Salvador, que não aconteceu a vinda do Salvador ainda, e eles acreditam que a ressurreição, ela vai acontecer no fim dos tempos, vai acontecer na consumação dos tempos. Agora, nós que somos cristãos, e aqui tem um pensamento diferente entre os católicos e os protestantes. Os protestantes, o padre já disse várias vezes, e vamos nos esforçar aí para a gente entender, para vocês ajudarem outras pessoas a perceberem também. Para os protestantes, quando nós morremos, o corpo e a alma ficam enterrados. E aí um dia Jesus vai voltar, o corpo e a alma vai reviver, nós vamos ser julgados, e aí você vai para o céu ou vai para o inferno. Então esse é o pensamento dos protestantes. Você dorme, você morre, você fica dormindo. Para nós que somos católicos, depois da morte, a pessoa ela está salva ou condenada. O destino eterno da pessoa já está decidido. E a alma da pessoa, aquilo que a pessoa tem de mais íntimo, não vai morrer. Porque Cristo já ressuscitou, não vai acontecer a mesma coisa que acontecia antes de Cristo. Então você está salvo. E dizendo que você está salvo, você pode ir para o céu, você pode ir para o purgatório, você pode ir para o inferno. O que significa o inferno? A condenação eterna. O que significa o céu? A salvação eterna. O que significa o purgatório? O purgatório também é a salvação eterna. Purgatório é a salvação eterna. Porém, nós temos uma diferença. Para ser salvo, é preciso estar totalmente em comunhão com Deus. Os nossos pecados, coloca aí na listinha dos temas. Segundo tema, indulgência. Tem várias perguntas sobre indulgência. O pecado, ele causa em nós penas temporais. O pecado tem uma pena eterna e uma pena temporal. O pecado nos afasta da comunhão com Deus. Então, se você se salva, mas não está totalmente purificado, você precisa se purificar ou nessa vida, ou depois se purificar no purgatório. Então, nós católicos acreditamos que a ressurreição de fato, até os cristãos acontecem, a ressurreição do corpo e da alma vai acontecer quando Jesus voltar na segunda vinda dele, mas a nossa salvação ou condenação já dá imediatamente depois da nossa morte. Nós temos a Sueli Maranhão, que fala sobre pessoas que sentem preguiça na igreja, preguiça de prestar serviço na paróquia, e ela pede para o padre falar um pouco mais sobre a liturgia e sobre o tempo litúrgico. Então, a liturgia é a maneira que nós celebramos as coisas sagradas. A liturgia é a maneira que o céu se relaciona com a terra, que a terra se relaciona com o céu. A liturgia é a celebração das coisas sagradas. E o tempo litúrgico teve um dia desse mês de estudo e oração pela igreja que nós falamos sobre tempo e espaço. Nós que somos católicos, olha, para nós o tempo e o espaço é diferente. Uma coisa é um espaço sagrado, outra coisa é um espaço social. Uma coisa é um espaço familiar, sua casa é um espaço familiar. A sua casa é um espaço social, agora a igreja é um espaço sagrado, você tem que fazer genuflexão quando entra na igreja, passou em frente ao altar, tem que fazer uma vênia, uma reverência. E quando nós falamos em tempo, para nós o tempo ele tem significado diferente. Até durante a semana, veja, para nós sexta-feira é dia de penitência, dia de abstinência de carne. Sábado é um dia que nós
rezamos e invocamos principalmente Nossa Senhora, um dia mais dedicado a Nossa Senhora. Depois nós temos o domingo, que é dia de festa, dia de alegria, dia de uma comida melhor, de uma roupa mais bonita. É um dia que nós devemos dar uma atenção especial à família, à vida de oração. É um dia de festa. E aí, durante o ano, nós temos, podemos dizer assim, 3 tempos que são aquilo que vão dar o ritmo às celebrações da igreja. Tem o tempo do Natal, que é antecedido pelo Advento. Depois nós temos o tempo da Quaresma, que é o tempo da Páscoa, que é antecedido pela Quaresma. E entre a Páscoa e o Natal, ou o Natal e a Páscoa, nós temos o tempo comum. Então, é assim que se organiza o tempo litúrgico da igreja. Nós temos aí uma pergunta da Rosângela Barbosa, uma pergunta de ordem prática. Ela disse que mora no meio rural e que é difícil de encontrar leitores para as missas na comunidade dela. Se uma pessoa pode fazer as 2 leituras e o salmo. Normalmente, em missas que tem pouquíssimas pessoas, a mesma pessoa que faz a leitura pode fazer o salmo. Isso é normal e não tem problema nenhum. Agora, fazer as 2 leituras e o salmo, se ninguém sabe ler e não tem outra opção, pode fazer, mas não é o correto, não é o correto. O correto é que as 2 leituras mostram, as 2 leituras são realidades diferentes da liturgia da palavra. Então, o ideal é que seja feito por pessoas diferentes. Pode ser que não haja outra opção. E aí tem uma pessoa que diz sobre pedofilia, que o padre falou que em números, em porcentagem existe mais pedofilia na igreja protestante do que na igreja católica. Uma vez eu vi um levantamento, e aqui a mídia, pessoas anticatólicas, parece que é algo muito triste. As pessoas querem relacionar pedofilia a padre, querem relacionar pedofilia à igreja católica. Apareceu agora, há pouco tempo atrás, crítica ao Papa Bento XVI, quando ele era bispo na Alemanha, teve casos de pedofilia. E aí o Vaticano, através do Papa Francisco, o Vaticano foi investigar esses casos. Então um dos casos, aconteceu que muito tempo atrás tinha uma jovem que ela estava indo para a piscina, num colégio, talvez um padre tirou uma foto dela indo para a piscina, e depois isso daqui foi declarado como pedofilia. Então, todos os casos, não estou dizendo que não existe muito, e tem que ter punição, mas, olha, tem muita gente também querendo se aproveitar. Não interessa o nome, isso daqui é uma catequese para vocês. Uma pessoa do Brasil, ela mandou uma mensagem dizendo assim: padre, aconteceu um caso de pedofilia, acho que com um sobrinho dela, uma pessoa dela, aconteceu isso na igreja, e eu não sei como eu me comportar. Eu disse para ela, é muito simples, procura o bispo, diz o que você sabe, o que aconteceu, e ele vai saber como ele vai saber como agir e vai dizer para você como você deve agir. Então, se você sabe que tem algum crime que foi cometido, isso não é nem apenas um pecado, isso é um crime, Se tem algum crime, procure as autoridades que são responsáveis por isso. Agora, algo também precisa ser dito: os locais que mais acontece esse tipo de abuso com crianças, com menores, é nas famílias, mas muitas vezes também em colégio, em aulas de educação física, times de futebol. Então, você que é pai, você que é mãe, não é para assustar ninguém, mas vocês abram o olho com os filhos e netos de vocês. Ainda sobre a missa, Laura Ribeiro lá de João Pessoa. A Laura pergunta sobre a diferença entre presidir, celebrar e concelebrar. Quem preside a missa? O padre. Aqui em Macau as pessoas costumam usar o termo coadjuvante. A missa é coadjuvada pelo padre, e aí dá o nome do outro padre. Eu não sei se esse termo coadjuvada ou coadjuvante é certo ou não. Para mim, aqui é uma tradição portuguesa, para mim ele não soa muito bem, o termo coadjuvante. Quem celebra junto com o padre, sendo sacerdote, ele co-celebra. Então nós temos o presidente da celebração e o padre que co-celebra a celebração. Agora, quem que celebra a missa? Na verdade, o Sacrosanto Concílio, o documento da liturgia do Concílio Vaticano II, diz que todos nós celebramos. Todos nós celebramos.
Todos nós celebramos a missa. Agora tem o que preside a celebração e tem aquele que participa da celebração. Antigamente era muito comum as pessoas usarem esse termo. Ah, eu vou assistir à missa. Pode ser que você diga, mas o melhor termo, a melhor palavra não é assistir à missa, é participar da missa. Eu vou participar da missa. Uma outra pergunta também da Laura. Uma pessoa que só tem o sacramento do batismo pode se confessar? Então, eu já digo para vocês sobre quem tem só o batismo, pode se confessar? Aconteceu uma vez aqui que uma pessoa, ela foi batizar quando ela era adulta. Isso daqui no Brasil, em Portugal, não é muito raro, as pessoas se batizam quando criança. Então, a pessoa foi batizar como adulta. E para mim isso não é comum. Então, eu já pedi para a Aurora, que trabalha aqui com a gente, marcar um dia a confissão dessa pessoa para se confessar antes do batismo. E aí depois, quando estava chegando a confissão, teve outra pessoa, um leigo, que falou assim, padre, mas essa pessoa não é batizada, ela precisa se confessar? E aí veio uma interrogação na minha cabeça, como se fosse um filme passando. Eu falei assim, meu Deus, quem não é batizado, isso daqui é algo que não é tão comum entre nós, mas aqui as pessoas se batizam como adultas. Então, quem não é batizado não precisa se confessar. Quem não é batizado não precisa e não pode se confessar. Por quê? Porque o batismo apaga todos os pecados. Quando a pessoa for batizada, aquilo que a confissão ia realizar, o batismo já está realizando. Então, uma pessoa que não é batizada, quando ela for batizada, que estão falando dos adultos, ela é perdoada de todos os pecados. E os bebês, as crianças, nós dizemos pecado original, que não é um pecado de culpa da pessoa, mas é um pecado que a pessoa adquire por ela ser humana. Isso daqui ela não está condenada por nascer com o pecado original, mas o batismo também perdoa o pecado original. Padre, aproveita e já responde. Eu não sei quem fez a pergunta, talvez daqui a pouco apareça o nome. Uma pessoa disse assim, padre, um bebê que teve um aborto espontâneo, um bebê que foi abortado, uma criança que nos primeiros dias de vida, nos primeiros anos de vida, uma pessoa que não foi batizada, ela vai para o céu? Eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai para o céu. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai para o céu. Essa pessoa não teve um pecado cometido por ela não teve culpa por aquilo. Mas olha a importância do batismo. A igreja diz assim, existe um caminho ordinário para o céu, o batismo. A igreja conhece um caminho que leva ao céu, o batismo. Existem outros meios que podem levar as pessoas ao céu? Sem dúvida nenhuma. A pessoa pode ir para o céu sem o batismo? Seguramente, mas a igreja não sabe explicar como. É possível se salvar sem o batismo? Sem dúvida. Por ignorância, porque alguém não deu a possibilidade de batizar. Mas qual que é esse meio de se salvar sem o batismo? Talvez porque fez obras de caridade, viveu conforme a fé mesmo, sem professar a fé. Mas o caminho ordinário, o caminho normal para uma pessoa se salvar é o batismo. Então, se não me engano, o primeiro tema é confissão. Depois coloquem aí o segundo tema, batismo. Nós vamos falar... Eu acho que o segundo é indulgência. Então, coloca o segundo aí, indulgência. Depois o terceiro, batismo. Depois nós vamos falar sobre o batismo e também sobre o batismo de crianças. Aqui tem a Carmen Cruz Viana, pergunta como entender indulgência plenária e parcial. É para os vivos? Quando a igreja institui, afinal, posso deixar de passar pelo purgatório? E os requisitos e os resquícios ou requisitos que ficaram no pecado? Ótima pergunta, daqui a pouco, segundo tema Inquisição, segundo tema indulgência, nós vamos falar sobre a pergunta da Carmen. A Isabel Silva, de Portugal. Então, um abraço para todos que nos acompanham de Portugal também. Padre, sua bênção. Isabel e todos que nos acompanham, Deus abençoe. É muito bonito, muito interessante, é algo realmente que mostra a piedade de vocês. A maioria das pessoas, olha, nessa página que o padre está lendo aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perguntas. Das 10 pessoas, 8 pediram a bênção do padre. Padre, sua bênção. Bom dia, padre, sua bênção. Então, quando
Antes de ler a pergunta da Isabel, quando vocês pedem a bênção para o padre não diz eu te abençoo. Não, Deus te abençoe. Quando você que é pai, você que é mãe, você ensina o seu filho ou o seu neto a pedir a bênção, ele vai dizer, pai, mãe, vó, me abençoe, sua bênção. E aí você diz, Deus abençoe. E Deus está abençoando. Deus, ele deu um poder, deu uma autoridade para os pais, que quando os pais exercem essa autoridade, até Deus obedece os pais. Qual que é essa autoridade? A autoridade de abençoar. E aí muitas vezes os pais perdem essa grande graça, essa grande oportunidade de agirem em nome de Deus, abençoando seus filhos. A Isabel pergunta assim, padre, por que alguns padres recusam batismo de criança que os pais são católicos batizados, com profissão de fé na igreja, mas não têm o crisma? Então, guarda aí mais uma pergunta, se não me engano, a pergunta sobre o batismo, deixa eu fazer a lista aqui, nós temos as primeiras perguntas que são, primeira pergunta, o primeiro tema, nós falamos que é sobre confissão. Segundo, é sobre indulgência. Terceiro, é sobre batismo. Então, daqui a pouco pode ser. Quarto, sobre imagens. Quinto, sobre Nossa Senhora. Tem várias perguntas aqui, várias perguntas. A vontade do padre era responder, cada uma das perguntas era responder todas as perguntas. Mas nós vamos fazer assim, então. Ó, tem outra pergunta aqui, vamos fazer rapidinho mais 2 ou 3 perguntas, depois nós vamos para os temas. A pergunta da Vânia Arsari. Bom dia, padre, sua bênção. Gostaria de saber gostaria de saber por que o sacramento do crisma é do matrimônio. Aqui teve algum erro aqui de digitação. O sacramento do crisma não é o sacramento do matrimônio. Talvez ela tenha perguntado por que em muitos lugares, para receber o matrimônio, precisa do crisma. Então, a igreja, ela tem 7 sacramentos, e esses sacramentos, eles são divididos em 3, como se fossem 3 grupos diferentes. Esses sacramentos, eles são divididos nos sacramentos da iniciação cristã, batismo, depois nós temos a Eucaristia e nós temos o crisma. E depois nós temos os sacramentos do serviço, que é a ordem e que é o matrimônio. Depois nós temos os sacramentos da cura, que é a confissão e a unção dos enfermos. Então a igreja ensina que antes de você receber os sacramentos do serviço, que é a ordem, o padre, ou o matrimônio, antes desses sacramentos do serviço, você precisa ter a iniciação cristã. A iniciação cristã completa o necessário para nós sermos maduros na fé. Então, você termina a iniciação cristã, você é um católico que já está iniciado no conhecimento da vida da igreja, e depois você vai para os sacramentos do serviço. É obrigatório ser crismado para se casar? Tem muitos lugares que o bispo exige. Aqui em Macau é uma dessas realidades. O bispo diz, recebe o sacramento do serviço quem tem os sacramentos da iniciação cristã. Não é uma lei da igreja, não é obrigatório, mas é algo muito positivo e faz lógica e tem sentido. O que acontece, por exemplo, existem casamentos que são casamentos mistos. O que é um casamento misto? Casamento misto é quando uma pessoa é católica e a outra não. Tem casamentos que uma pessoa é católica e a outra não. Quem não é católico ou não é católica não precisa nem se batizar para casar. Se batizar vai ter que ter todos os sacramentos e aí depois a pessoa se casa na igreja. Mas quem não é católico pode se casar na igreja, desde que um seja católico. Então temos os casamentos mistos. Existem casos, isso daqui não é no Brasil, eu também conheci caso aqui. Existem casos que as pessoas se casaram no civil, e depois uma dessas pessoas foi batizada. A pessoa foi batizada, e aí recebeu o crisma e recebeu a Eucaristia. Esse casamento é válido ou não? A pessoa precisa casar na igreja para continuar recebendo a Eucaristia ou não? Se os dois não são batizados, se os dois não são cristãos, a igreja aceita
aquele casamento civil que eles tiveram. Esse é um tema, talvez, um pouco distante da nossa realidade em Portugal, no Brasil, mas uma cultura como o padre vive na China, isso daqui é muito comum. Os dois não são batizados, mas se casaram no civil, então a igreja aceita aquele casamento que foi feito antes, porque eles tinham desejo de se casar, e quem faz o casamento, isso daqui é muito interessante, presta atenção no que o padre vai dizer. Quem faz o casamento não é o padre. O matrimônio é o único sacramento que não é presidido pelo padre. Quem preside o matrimônio, quem celebra o casamento, é o casal. O matrimônio acontece quando há promessa entre os casais. O que a igreja faz através do padre? O padre assiste o matrimônio. Assiste não no sentido de ver. Ele é uma testemunha qualificada da igreja, como nós temos testemunhas qualificadas que são os padrinhos no civil. Então, uma pergunta então, sobre o matrimônio é isso. A Vera Zanata, uma pergunta que ontem eu conversava com a minha mãe, para mim ontem à noite, no Brasil aí de manhã, a minha mãe falava sobre partir a hóstia, colocar um pedaço no cálice, a importância do zelo deste momento. Então, tem uma pergunta, um abraço para os meus pais que estão em Campinas, Dona Laudice, seu Toninho, um abraço aí para minha irmã também, se estiver acompanhando, minha irmã Daniela, o meu sobrinho, que agora está na universidade, todos os meus familiares, tias, tios, primos, primas, todo mundo, tá? Agora há pouco eu vi a Neuza Mejolaro com Clóvis, que acompanham também de Campinas, são pais do meu cunhado, do Luiz Gustavo, que pediu uma bênção especial para o filho deles, o Paulo André. Então, que Deus abençoe o Paulo André, que Deus abençoe também a Flávia, e que Deus abençoe a Gabi, que é a filha do casal, tá? Então, obrigado pelo comentário, obrigado pela mensagem de Neuza, que Deus abençoe vocês também. A Vera pergunta assim, é uma dúvida que muitos têm. Ela pergunta sobre aquele momento na missa que o padre ele parte a Eucaristia e coloca um pedaço da Eucaristia no cálice. E ele diz que isso daqui ela ouviu de outro padre, possivelmente foi do padre Paulo Ricardo, ela ouviu de outro padre dizendo que isso daqui significa a união do bispo com a sua diocese. Exatamente, Vera. Então, no começo da igreja, a igreja ela não tinha padres como nós temos hoje. A igreja tinha os bispos. Ela tinha alguns padres, tinha os diáconos, mas quem celebrava a missa era o bispo. Então, o bispo celebrava a missa, os padres participavam e concelebravam. Aos poucos, começou a aumentar muito o número dos fiéis que participavam. Graças a Deus, começou a aumentar muito o número dos católicos, de pessoas que participavam da missa. Então, o que acontecia? Um padre, parece algo muito distante para nós, um padre, ele participava da missa do bispo. Na missa do bispo, ele pegava ou ele recebia um pedaço daquela comunhão que estava na missa do bispo, que o bispo tinha presidido a missa, o bispo, na hora do cordeiro, partia a hóstia, dava um pedaço daquele pequeno para o padre trazia e na hora da sua missa ele colocava no cálice. Colocando no cálice, o que ele simbolizava? Que o bispo estava lá presente, que o padre, que na verdade quem estava celebrando a missa era o bispo. O bispo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, com essa partícula da hóstia consagrada que eu coloco no cálice, é o bispo que está celebrando a missa, é o bispo que está aqui presente. Vocês veem? Essa hóstia foi consagrada pelo bispo, então é o bispo que está aqui celebrando. Eu, de certa forma, estou assistindo. Então, no começo da igreja tinha essa tradição. E essa tradição foi mantida. Ela foi mantida até hoje, é uma tradição bonita e a igreja vai continuar. Perceberam? O padre ia lá, ou talvez um ministro, não tinha ministro da Eucaristia como hoje, um diácono ia, trazia um pedaço da partícula consagrada pelo bispo, colocava no cálice, aquilo mostrava a... Obrigado a todos aí que estão mandando abraços para os meus pais. Obrigado, Roberto, a Sandra, obrigado a todos vocês. Então, isso representava a união daquela comunidade, daquela igreja que celebrava a missa sem a presença do bispo, mostrava a união daquelas pessoas com o bispo. Gente, presta atenção novamente, segunda vez que o padre está dizendo isso hoje. Com todo respeito aos evangélicos, aos protestantes, gente, a nossa igreja tem 2000 anos.
Nossa igreja tem 2000 anos, a nossa história é belíssima. A nossa igreja, ela surgiu do sangue derramado de Cristo na cruz. A nossa igreja, ela cresceu, a nossa igreja, ela se expandiu com mártires derramando sangue. As primeiras igrejas que nós tivemos foram nas catacumbas. Novamente, ontem eu conversava com a minha mãe, ela dizendo, filho, nós fomos nas catacumbas em Roma, nós entramos lá nas catacumbas, nós vimos onde os cristãos rezavam a missa, as marcas na parede, tudo, que coisa fantástica. Então é isso, se você for conversar com um protestante, ele for falar a história dele, ele vai começar a falar de Martinho Lutero, vai começar a falar do rei Henrique VIII, que se tornou católico. Se nós formos falar da nossa história, nós vamos falar das catacumbas, nós vamos falar do anfiteatro, do Coliseu de Roma, onde as pessoas derramavam sangue. Então a nossa história é belíssima, a nossa história é belíssima, a nossa história é riquíssima. A igreja não começou com o seu bispo aí, a igreja não começou com a sua paróquia, a igreja não começou com um padre que cometeu um erro na sua diocese. Meu Deus do céu, a igreja ela tem 2000 anos. Cristo, ele queria que a sua mensagem, aquilo que ele realizou, perpassasse toda a história até a segunda vinda dele. Então, o que ele fez? Ele instituiu a igreja. E aqui você pode ver lá na sua Bíblia, o padre falou que era para pegar a Bíblia, você vai encontrar lá em Mateus 16, 18, Jesus diz, Simão, tu és Simão, filho de Jonas, você é Pedro, viu? Mudou o nome dele. Na língua que Jesus falava, no aramaico, na língua antiga, não tinha feminino e masculino para Pedro e pedra, só tinha era como se fosse o neutro, só tinha Quefas. Simão, tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aquilo que você ligar no céu é ligado na terra, aquilo que você desligar na terra é desligado no céu. Jesus tinha uma ideia, tinha um desejo claro, um desejo consciente, um desejo objetivo, que aquele ensinamento dele perpassasse toda a história até chegar em cada um de nós hoje. Então, os protestantes, o que eles falam? Que a igreja é algo invisível, que a igreja é todos aqueles que acreditam em Deus, o que é verdade que a igreja é invisível. Mas Jesus, por isso que ele formou apóstolos, ele queria uma igreja visível, ele queria uma instituição organizada para preservar aquilo que ele deixou e para celebrar os sacramentos que ele mesmo instituiu. Então, ele quis a igreja. E para saber qual que é a igreja de Cristo, aqui é muito simples, vamos para as bibliotecas. Igreja de Cristo precisa vir da época de Cristo. Não tem conversa. Igreja de Cristo vem da época de Cristo. Qual que é a única igreja que vem da época de Cristo? É a Igreja Católica. Então, aqui, você que é católico, o padre dizia em um dos dias deste mês de oração de estudo de oração pela igreja. Quando alguém começa a falar sobre religião, já para a conversa e fala assim, opa, vamos organizar coisa aqui. Senão daqui a pouco a gente vai falar de tudo e não vai sair nada. Vamos organizar coisa. Vamos começar pela nossa apresentação religiosa. Diga o nome da sua igreja, diga quem fundou a sua igreja, diga que ano que fundou a sua igreja, e aí nós começamos a conversa e depois eu digo da minha também. Acabou. Vamos começar a conversa pelo começo. Vamos começar nos apresentando. Vamos começar nos apresentando. E aí você diz, eu sou da Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que vem da época de Jesus, a igreja que tem a sucessão apostólica, que começou em Pedro, e hoje tem como a pessoa que exerce o ministério petrino, o Papa Francisco, através de uma sucessão de 266 papas. Para nós não termos dúvidas históricas, no ano 106 tinha um discípulo de João Evangelista, veja, alguém que viveu com os apóstolos, um discípulo de João Evangelista, chamado Inácio de Antioquia, viveu na cidade de Antioquia, um dos patriarcados da igreja no começo, viveu em Antioquia, ele dizia, onde está Jesus Cristo está o bispo, onde está o bispo está a igreja católica. Então o termo igreja católica vem do ano 106. Tá, faz favor, mostra para mim de onde vem esse termo aí, Assembleia de Deus. Faz favor, mostra para mim de que ano e de onde que vem esse termo Igreja Universal do Reino de Deus. Faz favor, mostra para mim de onde vem esse termo Igreja Testemunhas de Jeová. Faz favor, mostra para mim de onde vem esse termo a Igreja Quadrangular. Mostra para mim o ano, mostra para mim o livro de história que utiliza esse termo. Apresenta a sua igreja.
E aí você pergunta, como que a sua igreja pode ser igreja de Cristo se ela não vem da época de Cristo? Então, você vê, a gente não está brigando, não está arrumando confusão, mas para de ficar levando, a palavra não é desaforo, mas para de ficar sendo ofendido e ofendida sem saber se defender. Que isso, que isso? Quem é católico, por amor de Deus, nós precisamos aprender a nos defender. Tem uma pergunta muito comum, vamos falar sobre ela, uma pergunta muito comum que é sobre as imagens. Vocês, quem acompanha o padre, quem acompanha os nossos vídeos, se você tem a Bíblia, vai lá para Êxodo, capítulo 20. Quem já acompanha os nossos vídeos, as nossas formações, tenha paciência. Tenha paciência. O padre vai repetir algo que muita gente já sabe. Quem tem a Bíblia, segundo livro da Bíblia, Êxodo, vamos lá para Êxodo, capítulo 20. Então, vamos começar falando sobre imagens. Nós falamos agora há pouco sobre fundação da igreja, qualquer igreja de Jesus. Então, vamos falar um pouco sobre imagens, que talvez seja um dos assuntos aí mais questionados a cada um de nós. Vamos falar sobre imagens. Muitas pessoas perguntam, por que tem imagem? Teve outra pergunta também muito boa, se não me engano, também foi do Marco Carvalho, ele perguntando sobre a serpente de bronze no deserto. O que significa? Se Deus quiser, daqui a pouco a gente tem tempo, a gente fala também sobre esse assunto. Então, vamos falar sobre as imagens. Se você tem a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20. Quem já ouviu o padre falando, refresca a memória, acompanhe o raciocínio, aprende e ensina outras pessoas. Faz assim, pega o seu irmão, a sua irmã, o seu catequista, ou a pessoa que você conhece na igreja, qualquer pessoa que você sabe que é católico, fala assim, gostaria de ensinar você sobre imagens. Nós vamos utilizar 2 textos da Bíblia. Então, vamos falar sobre imagens. Agora, primeiro você vai para a acusação. Isso é para acusação, aquilo que as pessoas falam da Igreja Católica. Então, vamos ouvir qual que é a acusação. A acusação mais comum é Êxodo capítulo 20. Eles vão lá para Êxodo capítulo 20, se você tem a Bíblia, você pode utilizá-la. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Então, o padre lê do versículo 1 até o versículo 4, e depois nós vamos focar no versículo 4. Diz assim, Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não haverá para ti outros deuses na minha presença. Veja qual que é o assunto. Não haverá para ti outros deuses em minha presença. Não farás para ti imagem esculpida, nem representação alguma do que está no céu, em cima, do que está em cima, nos céus, do que está embaixo na terra, e do que está debaixo da terra nas águas. Não te prostrarás diante destas coisas, e não as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, para aqueles que me odeiam, mas que trato com bondade até a milésima geração, aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Então, o texto no contexto completo, viu? Versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida de nada que está na terra, no céu ou no mar. O texto ele é muito claro. Não façais imagem esculpida de nada que está no céu, na terra e no mar. Quando nós ouvimos isso, nós que somos católicos, nós ficamos praticamente sem saída. O que você vai dizer? Aqui, ó, não é para fazer imagem de nada que está no céu, na terra e no mar. O santo está na onde? Ah, está no céu. Aqui diz, ó, de forma muito clara, não façais imagem de nada que está no céu. E aí nós que somos católicos, como que você vai sair dessa? Como que você vai responder? O que você vai fazer com a sua Bíblia? É pegar 3 páginas para frente. Fala assim, olha, eu não vou em outro livro, não, vamos 3 páginas para frente. Aí você conta 1, 2, 3. Bíblia do Padre tem muita nota de rodapé. Então, é 4 páginas para frente na minha Bíblia. Você vai chegar lá em Êxodo capítulo 25. Viu? Estava em Êxodo capítulo 20. Estava em Êxodo capítulo 20. Depois nós vamos para Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25.
Então, vamos lá. Então, você vai correr para Êxodo capítulo 25, se você tiver aí o papel de anotação, pode que achar que isso. Deus aqui no capítulo 25, não vai dar para ler tudo, tá dizendo ali no capítulo 25, versículo 10, começa a arca, o propiciatório e os querubins. Vamos ter um pouquinho de paciência, vamos aprender de uma vez por todas. Presta atenção, versículo 10. Fareis uma arca, Deus ensinando a Moisés. Ali, ó, versículo 1 do capítulo 25. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel para que façam uma oferta. Então, Deus falando a Moisés. E aí, versículo 10. Fareis uma arca de madeira de acácia e terá de comprimento 2 côvados e meio, 1 côvado e meio de largura, 1 côvado e meio de altura. Revesti-la-ás de ouro puro, tanto no interior quanto no exterior, e cerca-la de uma cornija de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, e fixá-las nos seus 4 ângulos, 2 de um lado, 2 de outro. Mandarás fazer varais de madeira de acácia revestida de ouro. Introduzirás os varais nas argolas ao longo dos lados da arca, a fim de servirem para transportar. Os varais devem estar sempre nas argolas da arca. Não mais poderão ser retirados. Depositarás na arca o testemunho que te darei. Aí vem, versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Agora, versículo 18. Êxodo 20, 18. Depois farás 2 querubins de ouro, martelado de uma só peça, sobressaindo nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim em uma extremidade, outro querubim na outra extremidade, de maneira que fiquem em frente um do outro. Esses querubins, e aí continua falando. A pergunta é, o que é querubim? Querubim é anjo. Onde que anjo está? Está no céu. O que Deus está pedindo para Moisés fazer? Fazer imagem de anjo na arca da aliança que iria ser transportada em Israel para ser um sinal da presença de Deus. Veja, ali antes Deus falou assim, não faça imagem de nada que está no céu, na terra e no mar. E aqui Deus, 3 páginas para frente, 5 capítulos para frente, manda fazer imagem de querubim. Deus, ele não pode se contradizer. Deus, ele não pode se contradizer. Aqui tem uma contradição. Então, vamos resolver a contradição, vamos no original. O texto no original, e aqui uma língua mais próxima da nossa, no grego, o texto diz assim, não façais eidolon, de nada que está no céu, na terra e no mar. Padre, o que significa não façais eidolon? Eidolon vem de ídolo. A melhor tradução, a tradução correta é não façais ídolo. O que significa eidolon? Eidolon significa algo para ser colocado no lugar de Deus. Se você coloca alguém no lugar de Deus, é ídolo. Se você não coloca, é escultura. Você percebe? Existe uma diferença, e aqui nós católicos precisamos ter clareza disso, existe uma diferença entre ídolo e escultura. É proibido fazer escultura? Não. Escultura representa coisas sagradas, coisas de Deus. Deus pediu para fazer escultura, para fazer ícone. O que não pode fazer é ídolo. Então, a questão das imagens, veja, se tivesse algo errado, a igreja não estaria fazendo isso por 2000 anos. É um dos assuntos, quando alguém começa a vir falar sobre imagem para mim, já vem na minha cabeça, essa pessoa, ela é ignorante ou ela é mal intencionada? Porque é um assunto tão fácil de resolver, tão fácil de conversar. Eu queria que essa pessoa viesse conversar comigo. Eu até pago para fazer isso. Vem conversar comigo, vem conversar com o padre, vem conversar com o católico de vocês, senta, pega a Bíblia, vamos debater, não tem saída, gente. Não tem saída. É um assunto muito, muito fácil de resolver. Vamos falar agora sobre confissão. Se você tem a Bíblia, corra lá para Evangelho de São João, capítulo 20. Se você tem a sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 20. O padre sabe que, ou eu imagino que a maioria das pessoas que nos acompanham já tem as respostas para
para estas perguntas. Tenha paciência, gente, tenha paciência. Nós vamos começar pela base, mesmo parecendo que sejam coisas repetidas para alguns de vocês. Nós vamos começar pela base, para vocês terem uma boa formação e não cair mais em armadilha religiosa e ter mais segurança. Quando alguém vem falar de imagem para mim, vem me ofender de imagem, também eu penso assim, será, eu me sinto ofendido, sabe por que eu me sinto ofendido? Essa pessoa está me chamando de tolo. Será que depois de 10, 11 anos estudando no seminário, depois de 10 anos de padre, eu ia ser tolo de fazer algo que é proibido na Bíblia? Deixei meu país, eu moro na China, moro na Ásia para ser padre, estou ofertando minha vida para Deus. Você acha que se tivesse algo que é condenado pela lei de Deus, eu tive a coragem de deixar de constituir família, deixar de ter mulher, deixar de ter filhos, coisa que pastor não faz. Pastor não faz. Eles acreditam no evangelho como se todo mundo fosse obrigado a casar, todo mundo fosse obrigado a casar. João Batista não casou, Jesus não casou, Paulo não casou. Então, veja, nós fazemos, aqui não é sacrifício nem renúncia, nós ofertamos e vivemos coisas muito radicais e profundas. Você acha que se imagem fosse errada, a igreja não tinha excluído? Se imagem fosse errada, a gente já tinha tirado faz tempo as imagens. Agora, que problema tem imagem? Deus foi o primeiro que fez imagem. Gênesis 1 e 2. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se fosse errado fazer imagem, a gente não teria nem sido criado. Então, é um assunto muito... não deveria nem voltar. Estamos ali no Evangelho de São João, capítulo 20, depois da ressurreição de Jesus. Vamos lá para o versículo 19. Vamos falar sobre a confissão agora. João 20, 19. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. E ele voltou a dizer-lhes: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Em seguida soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem os pecados ficarão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes ficarão retidos. Então, depois da ressurreição, o que Jesus fez? Diz para os apóstolos: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus está dando a mesma autoridade que ele recebeu, está dando para os apóstolos. Primeiro ele saúda com a paz, diz: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados, eles não serão perdoados. Aqui, Jesus, olha, na última ceia, o que Jesus falou? Tomou o pão, deu graças, partiu, entregou para os seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o que Jesus está dizendo para os apóstolos na última ceia? Que eles têm autoridade de fazer a mesma coisa em lugar de Jesus. Jesus diz: vocês emprestam a boca, mas quem faz, quem continuará fazendo sou eu. Jesus dá autoridade para os apóstolos. O que acontece depois da ressurreição dele? Ele diz para os apóstolos: a quem vocês perdoar, os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoar, não serão perdoados. O que isso significa? Que Jesus dá autoridade para eles perdoarem os pecados. O pastor ou o protestante, eles devem acreditar na confissão? Eu penso que não, porque o pastor não tem poder de perdoar pecado. Quem tem poder de perdoar pecado é só Deus, e quem Deus disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, quem tem a autoridade de perdoar o pecado são os apóstolos que receberam esta missão e essa autoridade dada por Jesus. Aqueles que são sucessores dos apóstolos, que vêm depois dos apóstolos, também têm a mesma autoridade. Jesus passou autoridade para os apóstolos passaram para os sucessores, que eram os bispos. E eu fui ordenado por um bispo que era o sucessor dos apóstolos. Então, a confissão só existe na Igreja Católica, foi algo dado por Deus, ele sabia que a gente ia precisar. Tem uma pessoa que pergunta assim:
Padre, se eu não recebo a penitência, a confissão é válida? A confissão não é válida, a confissão está incompleta. A confissão está incompleta. Você precisa da penitência. O que significa da penitência? O padre precisa dizer assim para você, a sua penitência é, e aí ele vai dizer um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma leitura da Bíblia, visitar alguém doente. A penitência, por quê? Porque o pecado, ele não é perdoado quando o padre dá absolvição. O pecado, de fato, ele é perdoado quando você cumpre a penitência. Então, você pode falar para o padre, você tem que estar atento. Padre, qual a minha penitência? Padre, qual a minha penitência? Outra coisa, pecado já confessado não precisa ser confessado de novo. Tem gente que está confessando o mesmo pecado a vida toda. Eu sei que é difícil você se perdoar, mas você tem que acreditar na misericórdia de Deus. Então não precisa ficar confessando a vida toda o mesmo pecado. Isso não é necessário. Confessou uma vez, Deus perdoa, você está perdoado e não precisa ficar repetindo a mesma confissão. Vamos para o próximo assunto. Vamos falar um pouco sobre indulgência. Tem muita gente que pergunta sobre indulgência, tem muitas dúvidas sobre indulgência. Então, para nós entendermos indulgência, nós temos que pensar assim: o que é o pecado? O pecado é a nossa ruptura da amizade com Deus. O pecado, ele causa em nós duas penas. Ele tem duas consequências. A palavra que a igreja usa é a palavra pena. Se você tem um catecismo da Igreja Católica, nós vamos ler o catecismo e depois o padre comenta aquilo que o catecismo diz. Parágrafo 1472. Parágrafo 1472. O padre está acompanhando os comentários enquanto vocês procuram, catecismo da Igreja Católica, o parágrafo é sempre aquele número do lado. Gente, tem que comprar o catecismo, tem que comprar o catecismo. Aqui nós temos quem mora em Portugal, em Macau, tem uma tradição muito boa. Eu não vejo o nome da editora aqui, tem uma tradição muito boa. Podem comprar, tem o catecismo. Quem mora no Brasil, eu penso que a edição Loyola é a melhor. Então, comprem da edição Loyola ou um outro que você tem o catecismo. Parágrafo 1472. Parágrafo é sempre, talvez não dá para perceber, não tem problema. Parágrafo é um número lateral. É um número lateral. Isso daqui, 1472. Enquanto você está procurando, o padre acompanha os comentários. O padre está rezando pela mãe da Laura. Ela disse que está enferma. O padre reza pela mãe da Laura e também por todos os enfermos que nos acompanham, por todos os enfermos que pedem as nossas orações. Então, padre, reze, depois, no fim da nossa live, teremos um momento de bênção para os enfermos. Então, diz assim, aqueles que quiserem a definição melhor sobre indulgência, podem ir no parágrafo 1471. Nós começamos no 1472, para nós darmos uma encurtada aí devido ao nosso tempo. São palavras densas, talvez um pouco difícil, e depois o padre explica com palavras mais fáceis. Para compreender esta doutrina da indulgência e esta prática da igreja, deve ter-se presente que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, o pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Esta purificação libera do que se chama pena temporal do pecado. Estas duas penas não devem ser consideradas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado. Uma conversão procedente numa caridade fervorosa pode chegar à total purificação do pecado, de modo que nenhuma pena subsista. Então é assim, quando nós pecamos, duas coisas acontecem em nós. Nós temos uma pena eterna e nós temos uma pena temporal. O que significa a pena eterna? Se você morre em pecado mortal,
Claro que tem a misericórdia de Deus e pode ter outros meios, nós estamos falando da doutrina da igreja e as coisas que são ordinárias. Quem morre em pecado mortal está separado de Deus, e quem está separado de Deus está condenado para sempre. Padre, pode se salvar, aí é com Deus, não é comigo. O padre tem que dizer para vocês aquilo que é a doutrina e ensinamento oficial da igreja. Então, quem tem a pena do pecado, a pena mortal do pecado, quem falece em pecado mortal, tem a pena eterna. O que é a pena eterna? A pena eterna é o inferno. Se você confessou, se você já foi perdoado do pecado, aquela pena eterna já tá perdoada. Se você se confessou, você está salvo. Se Deus perdoou o seu pecado, você já está salvo. Não significa que você está santo. Você está salvo, mas você não está santo ainda. Por quê? Porque o pecado, ele traz algo ruim no nosso coração. O pecado deforma a nossa imagem e semelhança de Deus. Então, você precisa purificar essa pena temporal. O que é pena temporal? É a pena aqui da terra. Na terra, a sua vida ela piora depois do pecado. Então, isso precisa ser purificado. Como que isso se purifica? Com muita penitência, com muita oração, com muito esforço. Então, isso daqui se purifica. Mas existe outro meio de purificar. A igreja, ela pode, porque ela recebeu esse poder de Deus, pelo tesouro da vida dos santos, da morte de Jesus, da vida do próprio Jesus, a igreja pode conceder a cada um de nós a purificação dessa pena temporal. Como que ela concede? Através da indulgência. Viu? Quem morre com a confissão, mas sem a purificação dos pecados, sem a purificação desta pena temporal, vai para o purgatório. Agora, quem morre com pecado grave, essa pessoa, pode ser que Deus ele perdoa, mas essa pessoa ela está condenada. Então, o padre vai explicar a mesma coisa em outras palavras para tentar ficar o mais simples possível. O pecado ele causa duas coisas. Ele causa uma pena eterna, que te afasta de Deus, ele causa uma pena temporal, que deixa o seu coração pior, deixa a sua vida pior. Se você confessa o seu pecado e morre, vai para o céu? Não vai para o céu. Está salvo? Está salvo. Por que você não vai para o céu? Porque a consequência do seu pecado continua dentro de você, e aquilo não foi purificado. Existem dois tipos de indulgência, e aqui vem a pergunta também da Kátia. Kátia Guida, que nos acompanha do Rio de Janeiro. Um abraço para a Kátia, Deus abençoe a Kátia. Ela está sempre mandando mensagens bonitas, participando, então é uma bênção muito grande ter pessoas que sempre nos acompanham. Então, obrigado a Kátia, e tem a Val também aí que sempre nos acompanha, então todos vocês aí, muito obrigado. Se tem alguma coisa que não é claro, o padre vai voltar. Então, existe a indulgência plenária e parcial. O próprio nome já diz. O que é uma indulgência plenária? Que apaga todas as consequências do pecado, toda pena temporal. O que ela é parcial? Ela perdoa apenas parcialmente. Para quem que você pode oferecer indulgência? Você pode oferecer indulgência para quem já faleceu ou para você mesmo. Por exemplo, eu posso oferecer indulgência para minha mãe? Não. Posso oferecer indulgência para o Papa? Não. Posso oferecer uma missa pelo Papa? Posso. Posso oferecer o terço pelo Papa? Posso. Então, você pode oferecer indulgência para quem já faleceu, ou você oferece indulgência para você mesmo. O que é uma indulgência? Novamente lá no começo, a indulgência não é o perdão, porque o perdão já aconteceu na confissão, entendeu? A indulgência não é perdão. Não é perdão. A indulgência apaga as consequências do pecado que ficou em você. Então, você, para receber indulgência, você precisa basicamente de 3 coisas depois de uma obra. Quais são essas 3 coisas? Precisa estar em estado de graça, para isso precisa se confessar. Você precisa receber a Eucaristia, precisa se comungar, e precisa comungar, precisa receber a Eucaristia, e depois você precisa rezar pelo Papa. Pode ser o creio, pode ser o terço, fazer uma oração pelo Papa. E normalmente a igreja pede uma obra, e essa obra, o que pode ser? Essa obra pode ser ajudar um pobre, muitas vezes, e aqui entra a indulgência plenária, que é no mês de novembro que nós recebemos, que significa visitar o cemitério.
e rezar por alguém que você deseja oferecer indulgência lá no cemitério. Então, tem os diferentes modos de receber indulgência. Quando que nós podemos receber indulgência? Isso daqui é o bispo ou o papa que diz. Por exemplo, quando você visita uma basílica em alguns períodos do ano, o papa diz, olha, quem visitar basílica, quem fizer peregrinação para tal local, então você precisa pesquisar na internet, você precisa perguntar para o seu padre, quando que eu posso receber indulgência? A maneira mais comum, uma segura que agora eu me recordo, é a indulgência de novembro. Em novembro você pode receber durante 8 dias, visitando o cemitério e cumprindo essas 3 primeiras obrigações, essa quarta que é visitar o cemitério. Padre, uma pessoa que eu ofereci indulgência plenária, a igreja disse que aquela indulgência era plenária, eu fiz todos os requisitos, essa pessoa recebeu indulgência plenária, se ela está no purgatório, ela é perdoada, ela é purificada dessas consequências da pena temporal e ela vai para o céu? Seguramente ela vai para o céu. Precisa continuar rezando por essa pessoa e oferecendo indulgência? Não precisa mais, mas você pode continuar, entendeu? Se ela recebeu indulgência plenária, ela já estava salva, mas ela já está limpa, ela já está purificada dessa consequência do pecado, ela está no céu. Quem está no inferno pode receber indulgência? Não pode, porque ele já está condenado. Quem está no céu pode receber indulgência? Não precisa, porque já está salvo e já está em total, em profunda comunhão com Deus. Não tem mais nenhuma pena para ser purificada. Tá bom? Eu espero o perdão de Assis. Kátia, eu não sei. Eu penso que eu não tenho informação sobre o perdão de Assis. O que acontece é uma vez por ano que acontece um encontro em Assis, que é um encontro ecumênico, e pode ser que o Papa tenha dito que quem participar recebe indulgência. Então, eu não sei. Eu não tenho essa informação. Você vai pesquisar e depois você vai dizer para nós, vai colocar um dia um comentário sobre o perdão de Assis e a relação com as indulgências. Então, fica também o dever de casa aqui para o padre, tá bom? Então, nós já estamos avançando aí, já aproximadamente 1h15 de live, vamos falando sobre os assuntos. Algumas pessoas perguntam também sobre o batismo. O padre já disse mais ou menos atrás, o que é o batismo? O batismo é viver a comunhão com Deus, o batismo é você ser inserido na comunidade de fé. No batismo, quem assume as responsabilidades do ser cristão, ou quem vai cuidar de você, é o padrinho e a madrinha. E aqui entra uma questão que muitas pessoas fazem. Por que que tem alguns lugares que o padre ou o bispo, o padre não aceita que uma pessoa, que os pais estão numa segunda união matrimonial, a igreja não aceita quando o pai e a mãe talvez não é crismado. Por que que a igreja não aceita que essas pessoas não podem ser batizadas? Então, olha, aqui tem 2 formas diferentes de... Existem lugares no mundo que é assim, quando os pais vivem em outra união matrimonial, talvez divorciados, quando um deles não é católico, ou não tem um crisma, tem muitos lugares que não se aceita o batismo. Então, aqui existem 2 posturas da igreja. Na maioria dos lugares no Brasil, a maioria dos lugares que eu conheço, funciona assim. Os filhos, eles não podem ser responsabilizados pelas atitudes dos pais. Então, ninguém escolheu o pai e a mãe. E todo mundo tem direito ao batismo. E a segurança da igreja para uma pessoa ser batizada é os padrinhos. Então, através dos padrinhos, a igreja tem certeza que aquela pessoa, ou deve ter a certeza que aquela pessoa será educada na fé. Então, a igreja sabe que mesmo que aquela pessoa tem pais que não são praticantes, que não vivem os ensinamentos da igreja, os padrinhos vão cumprir a missão religiosa de conduzir aquela criança para Deus. Então, ninguém tem culpa do pai e da mãe que tem. Então, essa pessoa, ela vai ser batizada e merece o batismo. Agora, tem outros casos, por exemplo, aqui na Diocese de Macau, tem muitas pessoas que... Vocês vão começar a ouvir um barulho aqui no fundo, o padre pede 1000 desculpas, eu acho que estão começando uma obra aqui, o padre vai ensinar, vai
fazer mais essa parte e vai explicar mais isso. Se não melhorar, o padre vai dar bênção e nós vamos continuar outro dia. Isso daqui é parte aí dos bastidores que só sabe quem nos acompanha. Quantas vezes aqui gravando novena, no meio da novena, buzina carro na rua, começa a reforma e tem que começar tudo de novo. Olha, no céu tem muita coisa que vocês vão saber e vão se divertir com a gente. Então, se não parar o barulho, eu peço desculpas. E talvez aqui a gente, não sei se a gente pode tentar colocar o microfone para ver se não fica tão forte esse barulho de fora. Vamos fazer o possível para nós terminarmos e não perdemos o nosso raciocínio, tá? Então nós vamos voltar. Aqui, por exemplo, em Macau, a instrução do bispo é, quando os pais não são crismados, ele pensa que os filhos, eles não vão viver a fé cristã. Então, os filhos devem crescer, e depois que eles crescerem, eles vão para a catequese e vão decidir se eles querem ser batizados ou não. Eu não quero julgar se é certo ou errado, mas o bispo tem essa possibilidade. Tem muita gente que quer batizar porque depois quer que o filho estude em um colégio católico, então tem as razões para isso. E aí tem muitos locais que o batismo ele acaba sendo apenas uma cerimônia social, e aí ele perde o seu sentido religioso. Então, pode acontecer. E aí você vai ter que conversar com o seu padre, tá? Você vai conversar com o seu padre, vai perguntar talvez para o padre, o bispo não tem condição de conversar tudo isso, você vai perguntar para o padre. Pode ser batizado aqui ou não? Tem muitos lugares que podem, se você quer batizar mesmo, você procura uma paróquia, uma diocese que pode ver como resolver isso. Mas isso daqui vai depender do bispo local. Isso daqui é sobre o batismo. Eu imagino, eu não sei se os assuntos são repetidos, mas eu imagino, eu peço a graça que vocês estejam conseguindo, que todos nós estejamos conseguindo conhecer mais a nossa fé, conhecer mais a igreja, conhecer mais os ensinamentos de Deus na nossa vida. Uma pessoa perguntou também no comentário, eu não me recordo agora o nome, perguntava sobre Nossa Senhora. Olha, também, vamos só usar o bom senso. Daqui a pouco a gente vai para a Bíblia. Vamos só usar o bom senso. Como que tem gente que não gosta de Nossa Senhora? Imagina, só usar o bom senso. Imagine alguém que ama Jesus, alguém que fala de Jesus, alguém diz que tem fé e ofende Nossa Senhora. Que filho que gosta de ver a sua mãe ofendida? Nós vamos na Bíblia. Vamos usar só o bom senso. Vamos usar só o bom senso. Daqui a pouco a gente vai para a doutrina. Que filho que gostaria de ver a sua mãe ofendida? Que filho que gostaria de ver alguém falando mal da sua mãe? Imagina, quando alguém fala bem da minha mãe, pessoas aí escrevendo o nome da minha mãe, daqui a pouco começar a escrever o nome do meu pai, Antônio, a gente chama ele de Toninho. Daqui a pouco alguém começa a ver, seu Toninho, boa noite, fica firme aí na live. Daqui a pouco alguém diz, quantas vezes que as pessoas disseram no comentário, Dona Laudícia, obrigado pelo seu filho, obrigado pelo Padre Daniel, ele é uma bênção para nós. Tem pessoas que dizem, Dona Laudícia, quero conhecer um dia a senhora para dar um abraço. Dona Laudícia, que alegria que deve ser ter uma mãe, deve ser mãe de um filho padre. Então tem muitas pessoas ali que escrevem isso da minha mãe. Qual você acha que é o meu sentimento quando alguém elogia minha mãe? Nós não estamos indo na Bíblia. Qual que você acha que é o sentimento de alguém o meu sentimento quando alguém elogia sua mãe? Dona, eu estou quase chorando, eu vou chorar. Imagina, alguém fala parabéns pelo seu filho, a senhora é uma grande mãe, essa educação deve ter vindo de berço. Imagina, a minha mãe, ela sempre falava assim para mim, eu gosto de falar da minha mãe porque eu tenho uma família, graças a Deus, muito boa, eu sou minha vocação é fruto da minha família. Minha mãe sempre fala assim, filho, trate as pessoas na sua paróquia como você gostaria que o nosso pároco nos tratasse. Jamais trate alguém mal. Jamais trate alguém mal. Imagina, e quando eu vou perder a paciência, eu lembro, se a minha mãe e o meu pai estiver aqui, nossa, vão dar uma cintada em mim, vão dar uma paulada na minha cabeça se eu fizer o que eu estou com vontade de fazer. Aí eu vou lá e me controlo. Aí vai alguém e elogia a minha mãe. Veja, nós estamos só usando o senso comum.
Gente, que absurdo alguém achar que Jesus, que Deus vai ficar satisfeito com alguém falando mal de Nossa Senhora. Só usando o senso comum. Nós vamos para a Bíblia, não tem problema nenhum, vamos para a Bíblia. Não tem problema nenhum, vamos para a Bíblia. Mas vamos começar pelo senso comum. Que absurdo, que insanidade, que eu não vou usar a palavra que eu quero, começa com B, não vou usar essa palavra. Que loucura, que falta de inteligência, que falta de senso comum. Que falta de racionalidade. Como que alguém vai ficar feliz de alguém falar mal da mãe dessa pessoa? Qual que é, agora a gente já vai começando a entrar na Bíblia, qual que é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Será que Jesus não honrou o pai e a mãe dele? Se o quarto mandamento é honrar pai e mãe, se Jesus não honrou, ele pecou. E se ele pecou, ele não nos salvou. Veja, quarto mandamento, honrar pai e mãe. Se Jesus não honrou o pai e a mãe, ele pecou. E se ele pecou, ele não é o Salvador, ele não é Deus, porque Deus não pode pecar. Veja, não está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Tem alguns protestantes que dizem, eu não rezo a Nossa Senhora, mas eu respeito Nossa Senhora, foi uma grande mulher, uma pessoa que teve muitos valores, e a mãe de Jesus e tal. Ok, louvado seja Deus, tá? Não quer pedir intercessão por Nossa Senhora, respeita Nossa Senhora, aqui tem conversa. Mas pastor chutando imagem de Nossa Senhora, chuta a foto da sua mãe. Chuta a foto da sua mãe. Faz um busto. A gente já falou uma vez do Tobias, né? Que a gente volta a falar do Tobias. Faz um rosto assim da sua mãe. Chuta sua mãe. Agora, chutar Nossa Senhora, chutar a mãe de Jesus e falar que acredita em Jesus. Uma pessoa dessa não está bem da cabeça. Ela não está bem da cabeça. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Será que Jesus não honrou o pai e a mãe dele? Aí eles vão pegar a Bíblia e vão dizer assim, mulher, o que eu tenho com isso? Quando Jesus usa o termo mulher, Jesus está dizendo o mesmo termo que Gênesis usava. E aqui entra a explicação, parênteses, a explicação da serpente de bronze. Nós que somos católicos, quando nós vemos o Antigo Testamento, nós não vemos um texto isolado, um texto separado. O Antigo Testamento ele faz sentido só com o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele está caminhando, ele está mostrando, ele está sendo direcionado para Jesus. O Antigo Testamento é uma preparação daquilo que vai acontecer em Jesus. Uma serpente de bronze que está sendo levantada. O que significa? Quem que foi aquele que foi levantado? Foi Jesus. O que significa serpente? Que Jesus era aquele que pelos nossos pecados seria crucificado. Qual que é o símbolo do pecado na Bíblia? É a serpente. Então aquilo estava mostrando, mesmo quem escreveu não tendo noção disso, mesmo sendo muito tempo atrás. Mas nós acreditamos no sentido cristológico e da unidade da Sagrada Escritura, estava dizendo de Jesus. Então Jesus dizendo mulher, ele está falando daquela pessoa lá de Gênesis. A mulher, Deus ele fala para a serpente, a mulher pisará na sua cabeça. Deus fala para a serpente, a mulher pisará na sua cabeça. Quem que é essa mulher? Essa mulher é Maria, a mulher que pisou na cabeça da serpente. Então quando Jesus chama Maria de mulher, ele está dizendo que Maria é a mulher que pisa na cabeça da serpente. E ele não chama Maria de mãe, porque Maria, muito mais do que ser mãe dele, Maria é uma discípula. Maria, ela é mãe não só de Jesus, ela é mãe de toda a humanidade. Então, isso daqui não é desmérito nenhum para Nossa Senhora. Isso daqui não é desmérito nenhum para Nossa Senhora. Algumas pessoas vão dizer assim, mas Jesus em outra parte falou. Uma pessoa diz, bem-aventurado os seios que te amamentaram. E aí Jesus falou, muito mais bem-aventurado é quem ouve as palavras de Deus e a coloca em prática. E aí tem pessoa que vai dizer assim, viu? Falaram, bem-aventurado a sua mãe. Jesus falou, muito mais bem-aventurado quem ouve a minha palavra e coloca em prática. O que Jesus quer dizer com isso, Santo Agostinho? A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos são aqueles que colocam a minha palavra em prática. E aí muitas pessoas dizem assim, viu como Jesus está dizendo que a mãe dele não é mãe dele, e a mãe dele é quem coloca as palavras dele em prática? Viu como que ele não respeitava Nossa Senhora?
Primeiro, não dá para imaginar essa possibilidade de Jesus não respeitar Nossa Senhora e não honrar Nossa Senhora, porque isso seria um pecado, não pode pecar por ser Deus. Segundo, diz Santo Agostinho, Jesus está chamando Nossa Senhora de mãe 2 vezes. Maria é mãe primeiro, biologicamente, isso ninguém pode tirar. E Jesus diz, é o meu pai, a minha mãe, meu irmão e minha irmã, aqueles que ouvem a minha palavra e a colocam em prática. O que Isabel ou anjo diz a Nossa Senhora? Feliz és tu, Maria, porque tu acreditaste, o anjo disse. Feliz és tu, Maria, porque tu acreditaste. O que significa acreditar? Ter fé. Então, ninguém teve mais fé do que Nossa Senhora. Ela acreditou que ela seria mãe, sem ter relacionamento nenhum com o homem. Então, Jesus disse, meu pai e minha mãe são aqueles que ouvem minha palavra e colocam em prática. Jesus está dizendo que Maria é mãe 2 vezes, por ouvir a palavra e colocar em prática, e porque é mãe biologicamente. Jesus está dizendo que a dignidade, a grandeza de Nossa Senhora, não é porque ela gerou fisicamente, não é uma grandeza biológica. A grandeza de Nossa Senhora é uma grandeza pelo comportamento e a maneira dela seguir Jesus. Jesus teve outros irmãos, porque a Bíblia fala os irmãos de Jesus. Na língua do original não tem palavra cunhado, primo, prima, genro, nora, não tem nada disso. Não tem nada disso. Lá, Abraão e Ló diz que eles eram irmãos, mas em outra passagem já diz que eles tinham pais diferentes, entende? Lá em Gênesis, depois do capítulo 12, vai lá procurar Abraão e Ló, nós somos irmãos, não podemos ter um comportamento como esse. Mas depois já mostra que eles tinham pais diferentes, eles não eram irmãos, possivelmente eram primos, a gente não sabe. Então, entendeu? Eu desafio alguém que mostre para mim na Bíblia esta palavra, filhos de Maria. Mostra filhos de Maria, eu acredito que Nossa Senhora teve filhos. Irmãos de Jesus não significa necessariamente irmão biológico. Em outras passagens da Bíblia mostra quem era a mãe e o pai. Mostra que não era Nossa Senhora, desses que são chamados irmãos de Jesus, Tiago, Judas e outros. Mostra na Bíblia filhos de Maria. Vamos continuar na Bíblia. Vamos para a crucifixão de Jesus. Lá na cruz, Jesus olha para a sua mãe e diz, mulher, eis aí o teu filho. Olha para o discípulo amado e diz, discípulo amado, eis aí a tua mãe. Nós sabemos que Jesus era o primogênito. Jesus foi o primeiro. Então, isso daqui é certeza, Jesus era o primogênito. Se ele teve irmãos, não teve. Se ele teve irmãos, não eram mais velhos, porque o primeiro filho de Maria foi Jesus. Ela era virgem quando ela teve Jesus. Se ela era virgem, ela não teve outros antes. Então ela teve depois. Se Jesus tinha irmãos, os irmãos eram mais novos. Seguramente estavam vivos quando Jesus estava sendo crucificado. Se Jesus teve irmãos, por que Jesus deixou Nossa Senhora para João, que era um estranho, que não era familiar, e não deixou a mãe para um dos irmãos de Jesus cuidar? Honrar pai e mãe. Se Jesus teve irmãos e deixou a mãe dele para um estranho, Jesus estaria pecando contra o mandamento de honrar pai e mãe, ou estaria levando os seus irmãos a pecarem, porque os irmãos não ficariam cuidando da mãe. Se Jesus tivesse irmãos, quem tinha que cuidar de Nossa Senhora eram os irmãos de Jesus, e não o discípulo amado, o João Evangelista, ou João, uma polêmica que nós não vamos entrar aqui agora. Percebem? Se Jesus tinha irmão, quem deveria cuidar de Nossa Senhora? Quem devia cuidar de Nossa Senhora eram os irmãos. E quem cuidou de Nossa Senhora foi João, que era um estranho. Então, Nossa Senhora não teve irmãos. E aqui entra um dado de fé, é difícil provar, mas nós acreditamos que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. E se um dia, não vai acontecer, mas se ela não fosse virgem, tivesse tido relações e uma vida íntima com José, não teria pecado, não diminuiria Maria em nada. Mas nós acreditamos, é um dogma da igreja, é verdade que ela foi virgem, a virgindade de Nossa Senhora. 4 dogmas: Mãe de Deus, virgindade perpétua, depois nós temos a Assunção de Nossa Senhora e depois nós temos Imaculada Conceição, concebida sem pecado original. São os 4 dogmas sobre Nossa Senhora. Nós esperamos aí que quem nos acompanha está conseguindo aprender, está conseguindo refletir junto com cada um de nós.
Tem várias perguntas, uma pessoa, a Renata Siloto está perguntando se é possível agir por si mesmo no purgatório. Não é possível agir por si mesmo no purgatório. Por quê? Porque depois da sua morte, termina o tempo da decisão, termina o tempo que você pode mudar ou pode fazer alguma coisa por si. Depois, quando você morre, você já vê Deus perfeitamente, é como os anjos não podem mudar o destino deles. Por quê? Porque eles já conhecem a Deus totalmente, então eles não podem amar mais ou menos. Ali, no momento da morte, nosso destino ele já está definido, nosso futuro já está definido. Então você não pode mais fazer nada por si. No purgatório, não podemos fazer nada por nós. Nós acreditamos que nós acreditamos na comunhão dos santos. A igreja ela é triunfante no céu, militante na terra e padecente no purgatório. E entre esses 3 estados da igreja existe comunhão. Então o céu e a terra pode fazer por quem está no purgatório. Tem uma pergunta também, eu respondi lá, mas eu faço agora, o padre diz novamente, quem é casado só no civil pode comungar? Gente, não pode. Pode ser que o padre te fale, e é interessante que às vezes tem padres que falam coisas contrárias à doutrina da igreja, mas o católico, ele tem um cheiro, um faro pela verdade, sabe? Quando ele ouve alguma coisa de um padre que não é verdade, o coração dele não fica em paz. Ele vai procurar outro, vai perguntar. Por quê? Porque ele não se convence. Tem gente que fala, tá na segunda união matrimonial, não preocupa não, Deus é amor, o Papa Francisco já falou. O Papa Francisco nunca falou. Então, vai lá, pode comungar sim, mas vai numa igreja que ninguém vai ver, não sei o que lá. Não fica convencido. Por que não fica convencido? Porque não é doutrina da igreja. Não tem que esconder a situação, tem que procurar resolver. Vamos procurar o tribunal eclesiástico. Teve uma senhora que já é idosa, com um senhor idoso, eles querem se casar na igreja, é de Minas, eu não lembro a cidade, é só procurar o tribunal eclesiástico, vai conseguir a nulidade, é um caso de nulidade muito claro. Então, gente, vamos resolver os problemas com a verdade, não com gambiarra, com jeitinho, tem que resolver na verdade. Casado só no civil, perante a Deus vocês são namorados, vocês não são casados ainda, precisa da bênção de Deus. Quem é casado só no civil e não tem impedimento, procura o padre. Então, gente, a Eucaristia é algo muito sério, muito bonito. Procura, vai atrás. Se você sabe que tem um médico em outra cidade que pode te dar um tratamento, você pega avião, faz de tudo e vai atrás. Então, para nossa salvação eterna, nós também devemos fazer isso. É correto o Glória ser cantado na missa? É uma opção. O Glória pode ou não ser cantado. Durante a semana, normalmente não é. No domingo, o Salmo pode ser cantado ou não na missa. Durante a semana ele não é. Na missa de domingo é bom que seja, mas se não for, não tem nenhum problema. A Kátia... Quem não é batizado pode receber a unção dos enfermos? Não pode. Quem não é batizado não pode receber a unção dos enfermos. Por que não pode? Porque olha, depois vocês vão pesquisar e se eu estou errado, vocês me corrigem, entendeu? Se algum dia o padre Daniel explicar, dizer alguma coisa que é contrária à doutrina, por um deslize, uma falta de atenção, ou por ignorância mesmo, alguém me corrige. Mas eu digo com muita segurança, eu tenho um pouquinho de dúvida aqui, porque eu não lembro de nenhum caso, vocês vão pesquisar e algum dia alguém me diz, mas eu digo com muita segurança, não estou afirmando 100%, mas quem não é batizado não pode receber a unção dos enfermos, porque a porta do batismo a porta dos sacramentos, a porta de entrada na igreja é o batismo. Então nós entramos na igreja através do batismo. Uma pessoa que recebeu a unção dos enfermos e não se confessou, está perdoada dos pecados? Sem dúvida nenhuma. Os 2 sacramentos são da cura, os efeitos são muito parecidos. Por isso que quem recebe a unção dos enfermos não precisa se confessar. E uma pessoa que se confessa já recebeu praticamente os efeitos da unção dos enfermos. Padre, é obrigatório os padrinhos serem crismados? Eliton Amaral. Eliton, eu penso que os padrinhos mesmo, aqui a gente já veio gente bateu nessa mesa aqui minha, que vocês não estão vendo, brigando, porque que quem não é
não é crismado, não pode ser padrinho. Gente, se você não é crismado, não estou falando Wellington, uma pessoa, para todo mundo que nos acompanha, a pessoa devia ter até vergonha e bom senso de vir pedir. Imagina, como que você vai testemunhar, vamos falar do crisma agora, como que você vai testemunhar para o crismado se você não é crismado? Você deveria falar, desculpa, eu não posso ser seu padrinho, eu vou assumir uma coisa que nem eu estou vivendo ainda. Então não tem condição de ser padrinho. Não é crismado e quer ser padrinho de crisma, sabe? Não devia nem perguntar para o padre. Devia ter bom senso, devia colocar a mão na consciência e ser honesto. E falar, eu não tenho condição, eu não posso. E padrinho de batismo a mesma coisa, porque o padrinho, ele tem a missão, veja, a igreja, ela tem a responsabilidade de cuidar daqueles que recebem o sacramento. Então, como que a igreja faz? O padre não tem condição de ir toda semana sempre ligar para todo mundo que foi batizado e crismado. Então a igreja escolhe, aceita pessoas que vão, de certa forma, substituir o padre para acompanhar o crescimento na fé. Agora, uma pessoa que não participa da missa, pessoa que não é crismada, uma pessoa que vive irregular, como que ela vai testemunhar? Como que ela vai acompanhar? Então ela não... A vida dela não está coerente com aquilo que ela está assumindo. Então, não é maldade da igreja, é coerência. É coerência da igreja, é coerência. Mesma coisa começar a bater na mesa, eu não aceito que o meu filho de 9 anos não pode conduzir o carro, não pode dirigir, eu não aceito. Não tem condição de dirigir, 9 anos não vai dirigir. Então é a mesma coisa, não recebeu o sacramento e quer acompanhar alguém que vai receber o sacramento, não regulariza a vida, porque uma pessoa que se torna padrinho, veja, padrinho não é algo gostoso. Padrinho é uma responsabilidade que você assume perante a Deus. Um dia você vai ser julgado por isso. Você vai ser julgado também pela salvação dos seus afilhados. É algo muito sério. Pense muitas vezes antes de fazer isso. Então, você deveria dizer assim com muita honestidade, eu não tenho condição ainda. E procure resolver a sua situação e tenha muita alegria por ter sido convidado e depois aceite, tá? Eu posso receber a comunhão por outra pessoa? Sem dúvida nenhuma, pode receber por outra pessoa. Os efeitos na vida daquela pessoa não vão ser os mesmos como você que está recebendo, mas seguramente você pode receber a comunhão por essa pessoa. Padre, uma pergunta muito boa, e nós vamos encerrar com ela, e depois nós voltamos aos outros assuntos aí da próxima vez. Pergunta muito boa. Padre, qual o certo de receber a comunhão, na boca ou na mão? Você pode receber a comunhão de 3 formas. Você pode receber a comunhão diretamente na boca. Vamos guardar 2 formas. Você pode receber a comunhão na boca e pode receber a comunhão na mão. Qual que é a forma ordinária, a forma normal de receber a comunhão? É na boca. Doutrina da igreja, documentos da igreja. Forma ordinária de receber a comunhão na boca, mas você também pode receber na mão. Como que você pode receber? Em pé ou de joelhos? Claro, não convém você receber na mão e de joelho. Pode ser, mas não convém. Você tem o direito de receber a comunhão de joelhos. Você tem o direito. É liberdade sua. O padre não pode negar. Eu vi no Santuário de Fátima, em Portugal, um vídeo, o padre mandando levantar. Não pode. É um direito que você tem. Quem já viu as missas que nós temos aqui na Catedral de Macau, vocês vão perceber, tem um genuflexório. As pessoas chegam... E nós facilitamos para receber de joelho. Gente, se nós não respeitamos e não zelamos pelo corpo de Cristo, vai zelar pelo quê? Vai zelar pelo quê? Não zelar, não respeitar, não ter zelo, carinho, amor pela Eucaristia, vai zelar pelo quê? Padre, o que é melhor, na mão ou na boca? Aí é com você. É com você, eu não vou dizer, cada um vai escolher. Tem gente que se sente melhor na mão, tem gente que se sente melhor na boca. Existem alguns lugares, devido à pandemia, aqui em Macau é assim, as autoridades locais e o bispo também diz que as pessoas devem receber na mão. Então, gente, daqui a pouco muda, daqui a pouco acerta. Então, respeita a decisão do bispo. O bispo não está proibindo de receber na boca. Ele está dizendo que devido à pandemia, a um caso específico da sociedade, é melhor receber na mão. Não precise fazer
dossiê, pesquisa, chamar médico e falar que saliva, a boca é mais limpa do que a mão, e não sei o que. Não precisa fazer isso, gente. Obedece. Obedece. Agora, se proíbe você de receber de joelhos, isso daí ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Então, na mão, se você prefere, receba na mão. Se você prefere na boca, receba na boca. Se o bispo disser, devido a essa razão específica aqui, só pode receber dessa forma, aí você recebe dessa forma. Entendeu? Então, é um direito que você tem. Se vocês puderem, pesquisem no YouTube depois sobre liturgia cardeal Robert Sarah. Robert é Roberto, Sarah. Sarah é S-A-R-A-H. S-A-R-A-H. Sarah. Ele era o prefeito da congregação do culto divino, que trata da liturgia da igreja. E ele tem muita coisa interessante, muita coisa interessante. Tem muita coisa em inglês, mas em português também, seguramente tem. Tem pessoas falando do uso do véu, a Maria Tereza Lopes. Eu ouvi outra vez um vídeo de outro padre, não quero citar o nome, criticando e dizendo que é costume antes do Vaticano II, que é errado. Não, é sinal de piedade. Uma mulher quer usar o véu na igreja e ela usa de forma piedosa. Olha, por que não? Gente, por que não? Não está errado, não. Pode usar sim. Não significa que está indo contra a igreja. Você tem essa possibilidade, você tem esse direito. Você tem esse direito, é uma possibilidade que você tem, você é livre. Agora, veja quais são as suas motivações, se elas são de fato cristãs ou se é uma motivação outra, tá bom? Que alegria! Agora, aqui em Macau, nós estamos em 9h50 da manhã, quase 10 da manhã. Em Portugal já é 10h50, quase 11 horas da noite. Quase 11 horas da noite, 22h51. Aqui em Macau, onde que o padre está 12 graus. Nós estamos numa semana muito fria, muito fria. Tem quem dos Estados Unidos, aí, Japão, vai falar, padre, muito frio, aqui é baixo de zero. Mas aqui essa semana fez 6, 7 graus, estava bem frio. No Brasil, imagino que a maior parte do Brasil bem quente. Então, quem está no Brasil está bem quente, em Portugal já está de madrugada, muitas pessoas vão acompanhar a repetição desta live. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado a você que reza conosco. Se Deus quiser, nós estamos nos esforçando para gravar, se Deus quiser, agora em fevereiro, já teve ano passado, nós vamos gravar um novo. Se Deus quiser, em fevereiro, nós vamos ter 30 dias com São José. 19 de fevereiro é dia de São José. Então, nós vamos meditar sobre virtudes de São José e virtudes que todo cristão deve ter. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham com os estudos e a oração pela igreja. Dia 22 foi dia da Cátedra de São Pedro. Então, nós vamos continuar rezando pela nossa igreja. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família de uma forma muito especial. Não sei o quanto nem como, mas reze pela paz no mundo, especialmente pela Ucrânia. Rezemos pelos ucranianos. A guerra, com a guerra todo mundo sai perdedor. Então rezemos pelos ucranianos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja por intercessão de Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.